Muito bom dia, caminheiros, povo que me segue aqui no Caminhos na Vida. Estamos de volta para mais uma live de quinta-feira. E você não está maluco, não está maluca. Hoje é sábado, eu sei. Aqui quinta a gente não conseguiu. Teve evento, fui para Alphaville. E aí também com aquele tempo louco lá que deu uma friaca em tudo quanto é lugar, né? Começou a esfriar na quarta-feira durante o dia, veio o vento. De manhã já estava chovendo, então mesmo que eu quisesse, ia ser difícil fazer. Aí eu tinha que ir para Alphaville e resolvi transferir a live para o final de semana. E hoje está um dia lindo aqui. Estou num lugar novo que eu nunca tinha corrido. Eu quero acenar aqui para o meu amigo, meu querido Elcio, queridão, está aqui comigo. Seja bem-vindo, Elcio. Então, o cara que eu sigo aqui em Sorocaba, que também me inspirou na corrida, que é o Jorge. O Jorgeira já ganhou vários prêmios aqui, várias competições que ele participou, que compete mesmo. Esse cara aqui é primeiro ou segundo lugar nas corridas aqui de média e até meia maratona que ele já fez. Tá sempre lá no primeiro, no pódio, na verdade, né? E o Jorge falou pra mim assim, ali no centro esportivo, perto ali no Jardim Simons, tem um lugar bacana, que é um lugar onde tem um campo, em volta do campo você pode correr à vontade. Eu vou mostrar para vocês aqui como que é o espaço. Então aqui tem um campo de futebol e nesse campo de futebol aqui ao redor tem uma pista. Vocês estão vendo aqui, ó, ela tem inclusive algumas marcações. Eu acho que já deve ter algumas competições aqui também, ou treino, alguma coisa do tipo. E o pessoal faz aqui o percurso de caminhada ou corrida. E aí eu resolvi vir aqui hoje cedo, né? Acordei um pouco mais tarde, era para correr um pouco mais cedo. Mas também por um motivo muito nobre. Hoje eu considero o primeiro dia das minhas férias. Então estou de férias pelos próximos 10 dias aí, contando o final de semana. Mais 2 dias, então são 12 dias de descanso. E aí eu vou ter aí um período para poder relaxar, limpar a mente e voltar bem para cuidar dos meus queridos colegas de trabalho onde eu atuo como gestor de carreira. E também aqueles que eu presto serviço aí na parte de projetos. E comecei aí muito bem as férias, hoje com a corridinha de 5 km, um tempo razoável de 6,40 e alguma coisa aqui por quilômetro, né? 6 minutos e 40 e poucos segundos por quilômetro. O dia tá agradável, sol, céu azul. Tá um clima com ar um pouco seco, mas frio, e ajuda também a gente não sofrer tanto com o calor, né? E estamos aqui. E eu trouxe aqui uma reflexão que eu ia fazer na quinta-feira, que eu tô para fazer há um tempo, que é justamente sobre como tem gente esquisita nesse mundo, e eu acho que você vai concordar comigo. E observando onde a gente vai, a gente vê as pessoas, né? E são muitos aí que você considera, ou eu também, esquisitos. E eu vou falar de um rapaz aqui que eu acompanho há muito tempo e que eu conheci, na verdade, quando eu cheguei em São Paulo. E ele se tornou um grande amigo e eu tenho essa liberdade de falar dele aqui. Não vou nem citar nome para não causar. Ele também não liga para isso. Mas eu vou falar um pouco do jeito dele aqui, que é um jeito esquisito. E como aí você vê bastante gente esquisita pelo mundo, esse rapaz, quando eu cheguei em São Paulo, ele me apresentou várias coisas assim. Em São Paulo eu não conhecia nada, vim de Minas, né? Jacu, Capial, lá do meio do mato. Cheguei na Paulista para trabalhar, encontrei esse rapaz com a minha idade, que ele tinha a mesma idade que eu, né? E ele foi mostrando as coisas. Aqui é a Paulista, do lado de cá é a Consolação, ali é o metrô da Santa Cecília, onde você pode pegar para você ir para o centro, ou pode ir para Paulista também. Mas só que esse cara era muito esquisito, não falava com muita gente, quieto, na dele, sossegado assim. Ele falava, né, eu sou tímido, eu sou quieto, eu fico na minha, e as pessoas que venham falar comigo, porque assim é que eu vou cuidando da minha vida. E aí eu fui vendo como é que esse cara vai, né? Então ele não gostava de sair, não gostava de aparecer, então quando ele aparecia ele ficava ali encruado no canto. E eu chegava para ele nos eventos, nas empresas, e falava assim, ô cara, vamos lá, vamos conversar aqui com a turma, porque às vezes você começa a encontrar pessoas que vão te ajudar na carreira, e fala, não vou não.
deixa eu ficar quieto aqui mesmo, porque aqui eu faço meu mundo, aqui eu trabalho. Como a grande maioria do pessoal que trabalhava com tecnologia na época, e hoje também a gente encontra alguns, não vou falar que isso aí mudou. Então esse rapaz, uma das esquisitices dele era esse, ficar quieto no canto lá, né? Se alguém viesse falar com ele, puxar assunto, conversa, ele conversava, né? Ele mostrava que ele sabia, mas ele ficava na dele, né? Então quando ele tinha que subir então em algum lugar, subir no palco, chamavam ele, vai apresentar, o homem ficava louco. Mas dava uns 2, 3 minutos, ele começava a falar, e eu olhei para ele e falei assim, esse cara é legal, porque assim, ele dá uns 5 minutos, ele começa a falar, e aí ele fala e fica quieto, depois ele volta pro canto dele e fica tudo bem, mas ele passa o recado que ele tem para passar. Esse rapaz, ele também não gostava, e eu acho que até hoje, pelo que eu converso, eu vou, às vezes a gente conversa, eu vou a São Paulo, troca ideia com ele e tal, até hoje ele não gosta muito de teorias que ficam falando o óbvio, que todo mundo já sabe, e ele pensa na cabeça dele assim, mas todo mundo já sabe, e como é que a gente vai ficar repetindo, todo mundo já sabe. Eu falo para ele assim, amigo, às vezes o óbvio a gente precisa falar, porque as pessoas, elas não conseguem enxergar isso. Então isso era uma esquisitice que eu via nele, e que também eu vi que muita gente gostava de enrolar sobre um determinado assunto. Todo mundo já sabia, mas ganhava tempo, né? Ganhava caminhada, ficava ali falando, e ele falava assim, o óbvio não dá para falar. Se a pessoa não sabe, ela não prestou atenção, aí é um problema dela. Então assim, ele era muito direto, ainda perdeu bastante oportunidade na vida por ser algumas vezes direto. E aí eu falava para ele, amigo, vamos ter que falar o óbvio, as pessoas não conseguem enxergar. É mais ou menos, quer ver, ele ficava muito nervoso, muito puto da vida, quando tinha as placas assim, nos eventos que a gente tinha as placas que diziam assim, saída, né? Então tinha uma seta indicando a saída, e havia uma pessoa que cutucava e falou assim, fulano, aqui é a saída. Na cabeça dele, em alguns momentos, ele até tinha vontade de falar assim, não, aqui não é a saída, aqui é a porta do inferno, entra ali que eu não sei se você volta. Não, aqui é a caverna do dragão, entra lá para ver o que vai acontecer. Na época antiga o pessoal sabia que era a caverna do dragão, hoje não sei se o pessoal sabe. Mas se você não sabe, procura na internet aí que é um seriado, um infantil ou adolescente, infanto-juvenil, tem muito adulto que gosta, onde as pessoas entravam num carrinho de parque de diversões, de montanha-russa, entravam numa caverna, e dali, que tinha um negócio do dragão, eles entravam num mundo paralelo. Então eles não conseguiam voltar nunca mais, eles estão presos nesse mundo. Dizem que já tem um final dessa série, mas até enfim, hoje a gente não conseguiu saber, né? E esse rapaz, esse amigo meu, ele sempre tinha umas tiradas assim de humor bem ácido, e que na cabeça dele funcionava, né? E às vezes até funciona para gente que precisa de algumas respostas desse tipo, mas tem gente que não consegue engolir esse tipo de humor, e tá certo, né? Cada um com a sua aptidão para receber algum tipo de humor. E eu falava para ele, amigo, melhor não, cara, vamos segurar, porque tem gente aí que tá de olho em você. E aí ele falava assim, ele vai ter que me engolir, ou ela vai ter que me engolir, eu sou assim, acabou. Eu falei, calma, é melhor que essa pessoa te engula aos poucos do que entrar com ela abaixo e ficar entalada, e de repente você não consegue sair dessa situação, né? Então eu comecei a falar para ele. Outra esquisitice que esse cara tinha é que, como ele não conseguia se socializar direito, em alguns momentos que tinha festa, badalação, festa, né, de evento, ele ficava ali paradinho se escondendo. Ele não gostava muito desse negócio de festa. Até que depois de um tempo ele começou a querer se soltar e tal, mas até hoje eu entendo que ele está meio que escondido. Nesse caminho aí ele não entra muito, e eu falei pelo outro dia, não, mas vai ter oportunidade, daqui a pouco vai estar entre amigos, o pessoal está querendo que você se solte e tal. Vai falar assim, não, tá, então no próximo eu vou dar show. Não sei se isso aconteceu. Pode ser que tenha acontecido, não fiquei sabendo. Mas vamos esperar ele me contar. Então, o que eu quero falar para você aqui é que, assim como esse cara que estou falando aqui, de várias esquisitices dele, ao mesmo tempo ele tem muita coisa boa. Então ele tem muita coisa que faz desse cara um cara interessante para a sociedade, para os amigos, porque ele tem uma rede de amigos muito grande. Eu conheço ele há muito tempo e eu sei do tanto que ele preza
as qualidades dos amigos que ele gosta e que ele faz ali um contato por muito tempo. Então, assim como eu tenho contato dele por 20 anos, ele vem falar comigo de muitas vezes durante um ano, ele tem também muitos amigos aí que ele conversa aí, inclusive pessoal aí da escola, do colégio, da faculdade, que está sempre ali em volta. Ele também apresenta em muitos eventos aí hoje online, de forma que ele possa ajudar as pessoas, né? Tem projetos que ele participa, às vezes ele se doa muito a projetos, e nesses projetos até ele mesmo fala, às vezes eu me ferro, porque eu estou tentando fazer coisa e o pessoal não vem atrás. Eu já falei para ele, cara, é assim, você vai fazer, a pessoa vai dar o valor até a certo ponto, depois ela vai seguir o caminho dela. Não é errado, não é certo, mas você tem que entender que você fez a sua parte. Então, assim como ele tem muitas esquisitices, e algumas vezes dá para afastar as pessoas que ficam perto dele, porque não querem conviver com isso, eu tenho certeza que tem muita coisa boa que ele está trazendo para dentro do ciclo de amizade dele e das pessoas que estão seguindo ele de alguma forma. Então, para falar de gente esquisita, a gente tem que entender esses lados bom e ruins dessas pessoas. Talvez ruim seja um termo mais pejorativo, mas de jeito esquisito, de uma forma peculiar, né? Uma forma diferente, que ele realmente ele mostra pro pessoal. Tá, vamos lá. E você tá olhando em volta de você aí, tá vendo um monte de gente assim, ou talvez que você olha e fala assim, puta, esse cara ou essa moça é realmente esquisito. Mas aí você pode entender que assim, às vezes a esquisitice do próximo, ela tá batendo muito com a nossa esquisitice, o nosso jeito de fazer coisas diferentes. E que pessoas que não vão nos entender, obviamente vão nos classificar como tal, como esquisito, como diferente, como pessoas que não estão seguindo um padrão, né? Então, esse cara que eu falei para vocês, eu falei que eu não ia citar nomes, mas vocês há muito tempo que acompanham esse cara também, ou que está acompanhando ele em algum momento, vocês talvez já o conheçam. Uma das coisas que esse cara não fazia, e agora, pelo que eu fiquei sabendo, ele está fazendo, é justamente a prática de atividade física, porque ele falava que em algum momento isso aí não existia na vida dele, não existiria, e era perda de tempo. E aí a gente foi falando na cabeça do sujeito, falando para ele que ele estava equivocado, que ele era uma boa pessoa, mas ele estava equivocado. Quem mora em Sorocaba vai conhecer essa frase de um político muito famoso que falava aqui em tudo quanto é papo que ele entrava: você é uma pessoa boa, mas você está equivocado. Esse cara, ele é uma pessoa boa, mas quanto a isso ele estava equivocado. E ele já foi até criticado por isso, em algum jeito, aqui, por pessoas que gostam dele depois dessa nova fase, que ele começou a fazer algum tipo de atividade. E aí, para quem já sacou o lance da reflexão, esse cara sou eu. Essa pessoa esquisita sou eu, que eu estou falando aqui. Eu não ia, óbvio, falar de pessoas aqui que eu não tenho autorização e que eu poderia causar um problema. Então, pessoas, esta pessoa esquisita é o Alexandre Moneto, que está aqui falando para vocês, e que durante esses muitos anos aí, 20, 30 anos de carreira, foi se aprimorando e foi se melhorando de algum jeito para que ele pudesse mostrar a sua melhor versão a cada dia que passasse. E ele continua fazendo isso. Ele continua se mostrando, ele continua se aprimorando e ele continua escutando essa voz desse outro amigo que aqui falava, para que ele melhore na situação de vida dele. Porque você também tem aí dentro de você um amigo que você está falando, ou você está recebendo mensagens dele falando assim: olha, vai dar tudo certo, fica tranquilo, fica tranquila, a vida ela vai te mostrar caminhos que você vai dar um jeito de sair. Isso faz parte do seu crescimento. É clichê, é legal, todo mundo fala, é a mesma coisa, mas isso é verdade. Então, esse cara que vem falando comigo, e que em algum momento aí de um treinamento que eu fiz há um tempo atrás, eu fiz exatamente essa mesma reflexão, de pegar inclusive uma foto minha de quando eu era criança, tinha lá meus 6, 7 aninhos, eu estava vestido inclusive
de super-homem nessa foto. E eu falava para esse cara da figura, da imagem, daquela foto. Eu falei, é o seguinte, amigo, fica tranquilo. Quando você crescer, vai dar tudo certo. Só que não significa que vai ser tudo legal. Então, vai ter horas, vai ter coisas que você vai ter que fazer, vão aparecer momentos que você vai ter que se superar. Vai cair, vai parar, vai ficar doente, vai ficar dolorido, mas vai dar muita risada, vai ficar com raiva, mas você vai superar essa raiva e vai transformar a raiva em alguma coisa que vai levar você para uma produtividade. Então eu falava para esse cara, nessa dinâmica, olhando para essa foto, assim, vai dar tudo certo. Você está aqui agora vestido de super-herói porque na sua cabeça você é um super-herói, você está até em posição de voar. Essa foto eu tenho ela até hoje, mas vai dar tudo certo e você vai conseguir aquilo que você quer durante a vida. Você tem aí mais 30, 40, 50 anos pela frente. E você fala isso para uma criança que aparentemente ela não sabe do futuro, mas essa criança está dentro de você, você vai alimentando a sensação de dar tudo certo. Então, o que eu quero mostrar para você na reflexão também é que pessoas esquisitas estão dando certo na vida. E que se você se considera, ou você olha pessoas do seu lado e acham que elas são esquisitas, olhe para você também. Entenda a sua esquisitice. Entenda onde que você está fazendo o seu crescimento. Quais são as suas chances de ficar melhor amanhã, semana que vem, daqui a um mês, daqui a um ano. Na quinta-feira agora, que eu falei que a gente teve um evento, eu participei aí de um evento, uma palestra para adolescentes aqui de Sorocaba que foram conhecer a nossa empresa lá em Alphaville. E ficamos aí durante 4 horas mais ou menos, das 9 até das 10, na hora que eles chegaram, 3 horinhas até as 13, falando sobre a carreira, falando sobre desenvolvimento profissional, dando dicas para esse pessoal aí que tinha 16, 17 anos de idade. A professora mandou uma mensagem para a gente muito legal, falando que eles aproveitaram muito, que eles gostaram bastante, alguns de lá saíram com ideias novas, então a gente fez a nossa parte, até certo ponto. Que é o que eu falei, se a gente não puder modificar ou tentar modificar uma pessoa com a nossa palavra, não vale a pena o nosso esforço. Mas a pessoa ela tem que entender que não é só a nossa palavra que vai fazer o esforço da pessoa andar, ou se não fazer o objetivo ser cumprido. Na verdade, essa pessoa ela tem que botar o primeiro passo em ação. Uma coisa que eu não falei nessa palestra dessa semana, e que eu falo em outras, é que é assim, dentro de uma semana, a partir da palestra que você escutou, você tem que colocar pelo menos uma coisa em prática da sua vida. Uma coisa em prática. Então, se você colocar uma coisa em prática, a partir do momento que você aprendeu algo, você já deu um passo. E uma coisa em prática pode ser a coisa muito simples na sua vida. Então, se você pegar, por exemplo, um papel e colocar, dentro de uma semana eu vou ler 2 páginas de um livro. Eu coloquei alguma coisa em prática. Ou dentro de uma semana eu vou ligar para uma pessoa que eu não converso há muito tempo e vou falar como eu estou. E vou perguntar como é que essa pessoa está. Eu coloquei alguma coisa em prática. Então, o que eu quero que você entenda é que a partir dessa nossa fala aqui, da nossa reflexão, daqui a uma semana você coloque alguma coisa em prática. E deixa que as coisas vão correr. Esse pessoal, inclusive, conseguiu baixar aí durante a palestra um e-book que fala sobre a parte criativa do cérebro, o que isso traz de coisas boas para a gente e também ali como é que você usa a inteligência artificial para isso. Eu vou deixar esse livro para você poder fazer algum tipo de leitura, que são 10 páginas de um e-book bem tranquilo. Você consegue ler aí sossegadamente. Então é isso que eu queria passar aqui nessa nossa dinâmica, aqui nessa nossa reflexão, nesse lugar bacana, é que existem sim pessoas esquisitas por aí, você é uma delas. Você é uma delas e você tem que olhar para as suas esquisitices de uma maneira amigável, de uma maneira que você entenda o quanto você pode melhorar e aceite que cada esquisitice ela tem um lado bom também. Se você está quieto demais, você está introspectivo, você está fazendo alguma coisa, talvez ali naquele momento de introspecção, de reflexão, que vai ajudar outra pessoa ou vai se ajudar. Então entenda isso.
A sua esquisitice pode ser alguma coisa boa. E não se julgue e não entenda que as outras pessoas estão te julgando a todo tempo. Isso também vai te ajudar a melhorar como pessoa, tá bom? Deixo aqui para você o meu abraço de final de semana. Teremos bastante atividade nas minhas férias. Eu costumo aproveitar ao máximo. Até falei para algumas pessoas, vou dormir menos para poder aproveitar mais as férias de algum jeito. E a gente tem até o dia 12, quando eu retorno ao trabalho, para poder aproveitar, descansar, limpar a mente e trabalhar aí algumas coisas também de desenvolvimento próprio, para que eu consiga voltar com mais gás e energia possível. Então, um excelente final de semana para você, onde você estiver, que tudo corra bem na sua vida. Voltaremos em um próximo episódio de Os Caminhos na Vida aqui no Instagram. Fiquem com Deus e até a próxima.